Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu vou trazer o Fat Thor do Vingadores Ultimato. Galera, quem quiser contribuir com o canal, doando boneco, ou quem quiser participar do quadro Faça Meu Boneco, é só mandar os bonecos aqui para o endereço que está aparecendo aqui na tela. Galera, para começar, como eu não vou ter que fazer grandes alterações nas juntas do boneco, eu não vou mexer nisso agora não. Eu vou deixar para depois. A única coisa que eu fiz no boneco por enquanto foi cortar a parte de cima do pé dele, do peito do pé, para poder, quando eu for colocar ele na base, poder dar uma inclinação, como se ele estivesse apoiando o pé no chão. Então essa é a única alteração que eu fiz por enquanto no boneco. Agora, para fazer a pose dele, primeiro eu vou ter que fazer os barris, onde ele vai ficar sentado em cima. Então eu imprimi um papercraft, é só procurar no Google que tem bastante skin, bastante papercraft de barril. Então eu imprimi, colei num papel cartão. Só que eu escolhi um papel cartão bem grosso para poder estar colando a lateral do cartão uma na outra ali. Então a gente vai montando sempre com a super cola para colar mais rápido. Então a gente vai fazendo, e esse que eu consegui, ele é metade do barrilzinho, ficando dessa forma. Então eu tenho que fazer as 4 partes iguais para poder ter os 2 barris que eu quero colocar na base. Depois de pronta essas 2 partes, eu decidi dar uma reforçada na parte de dentro. Então eu colei mais um pedacinho de papel cartão só para dar uma reforçada, para não ter perigo de descolar mais para frente. Agora é só colar uma metade na outra, ficando dessa forma. E é só ter paciência, galera, que fica bem legal o barrilzinho. Agora, para dar um reforço nas emendas que eu tive que fazer de uma parte na outra, eu tô colocando uma super cola em um pedacinho de papel, tipo para fazer como se fosse uma solda dentro do barril. Agora, para fazer a tampa do barril, para ficar bem certinho, eu tô riscando com a caneta em cima dessa parte de papel cartão que eu tô usando para fazer o barril. Então eu vou desenhando ali. Como ele não é uma esfera certinho, o barril ele tem esses lados mais quadradinhos, eu risquei, tô cortando exatamente no formato do desenho que eu tirei ali para fazer a tampa. É bom ser bem certinho para poder estar fazendo a colagem da tampa ali na parte de cima. E o barril, apesar dele ser feito de papel, ele fica bem firme. É bom sempre usar um papel mais grosso para estar fazendo esse tipo de trabalho. Pode ver que o barril ele ficou de um tamanho bom. Depois é só medir ali mais ou menos para poder estar ajeitando o seu boneco em cima do barril. Agora, para fazer os detalhes de metal que segura as madeiras do barril, eu cortei uma massa de biscuit bem fina e fiz essa parte de metal. Então eu vou fazer toda a parte mais escura do barril essa tirinha, né? Então a gente enrola, faz uma minhoquinha, amassa e depois tira a rebarba para ficar o mais retinho possível. Então vai colando sempre com super cola. Isso a gente vai fazer nas 2 que tem no meio do barril e tanto na tampa quanto na parte de baixo. Depois de pronto e colado na base dos barris, tá na hora da gente começar a fazer o cabelo.
Então, para fazer o cabelo, eu peguei um pedacinho de biscuit bem fino e vou unir. Só que eu vou unir só da metade da cabeça dele para trás, só para fazer a parte mais comprida do cabelo, a parte de trás do cabelo. Então eu vou ajeitar e dar umas rasgadinhas com a estequinha ou então com um estilete para tirar o excesso do biscuit e poder dar um efeito para parecer mais cabelo, dar um efeito de fios, né? Para parecer que tá meio despontado, ficando dessa forma. Agora eu fiz várias tirinhas fininhas de biscuit para poder estar fazendo os fios do cabelo. Essa parte que eu tô fazendo, ela é apenas uma base. E eu tô fazendo com estilete um efeito de fios, porque mesmo colando as minhoquinhas, eu vou deixar aparecendo a parte de baixo. E agora, para fazer as tranças, que eu vou colocar 2 tranças nele, eu vou pegar 2 dessas minhoquinhas que eu fiz e vou enrolar como se fosse aqueles araminhos de biscoito, de saquinho de biscoito. A gente vai fazer aquele rolinho, tipo uma trancinha mesmo, e vai colar da lateral até no meio da cabeça atrás e do outro lado da mesma forma, da lateral até o meio da cabeça, como se fosse ali para unir ali onde seria um nozinho, ficando dessa forma. Agora, galera, aos poucos eu vou fazer toda a parte de fios do cabelo. Então eu vou colando essas partes, essas minhoquinhas mais finas que eu fiz até fazer toda a parte do cabelo do boneco. Agora, galera, para dar um efeito de tábua na base, como essa base que eu fiz ela é de MDF, eu peguei uma serrinha e estou fazendo esses riscos. E eu vou fazer em toda a parte da base. Porém, eu vou fazer em um sentido só. Eu não quero dar a impressão assim que o chão está destruído, que está com arranhões. Eu quero dar um efeito de vinco de madeira, para ficar parecendo que é uma tábua mesmo, um chão de tábua. Então eu vou fazendo, eu vou arranhando bem ali, mas em um sentido só. Eu vou fazer isso em toda a parte do MDF. Vai dar um efeito bem legal e vai ficar bem parecido com madeira. Agora, com o estilete, eu vou definir ali a largura das tábuas que está ali no chão. Então eu vou fazer um risco mais profundo, apoiado numa régua ou então na própria serrinha, e vou vir fazendo tipo como se fosse um V. Fazer um vinco mesmo, uma parte mais rebaixada ali. Então essa parte é bom fazer com bastante cuidado, sem ter pressa, para você não estragar a sua peça. E nem cortar os dedos também, porque pode ocorrer o risco de escapar o estilete ali na hora que você está fazendo. Então é bom fazer com bastante cuidado. Então a gente vai fazer isso em toda a extensão ali, deixando as tábuas mais ou menos do mesmo tamanho, para poder ficar mais uniforme possível. Agora, para fazer um efeito, para parecer que é um chão de tábua mesmo, é como faz o muro de tijolo. Eu vou fazer um risco na tábua que está na beira, eu vou pular uma, fazer um risco na outra. Esse risco que eu estou fazendo em vertical, né? E vou fazer da mesma forma, para parecer que uma tábua está encaixada na outra. Então ficou dessa forma, ficou bem legal e já está parecendo um pouco um chão de tábua, um chão de madeira. Agora, galera, depois que secou já o cabelo e a barba eu fiz com efeito de fios também, com essas minhoquinhas mais fininhas, da mesma forma que eu fiz o cabelo. Agora eu vou fazer a barriguinha do Thor, essa barriga saliente que ele tá no filme, né?
Então eu vou pegar um pouquinho generoso de biscuit e vou envolver toda a parte do abdômen do boneco. Sempre tirando toda a parte da emenda, deixando o mais uniforme possível, para não parecer que você colou o biscuit no boneco. E é bom colocar o biscuit tanto na parte da frente quanto na parte da lateral e a parte de trás do quadril do boneco. Porque se a barriga dele ficar muito pontuda para frente e só na frente, vai parecer uma barriguinha de grávida. E pelo que eu sei, não tem como o Thor ficar grávido, né? Mas é só ir moldando, deixando o mais redondo possível e tirando toda a emenda. Lembrando que o biscuit é uma massa que encolhe, por isso que eu tô fazendo a barriga dele um pouco maior, ela vai encolher. Então é bom pelo menos uns 20% do que você colocou ali, ele vai ter ele vai diminuir. Então não tem problema se ele ficar muito barrigudo assim com biscuit, não. Agora, depois que eu colei a barriga, que eu fiz essa parte da barriga dele, já posso deixar ele na posição que eu desejo. Então eu vou passar a super cola em todas as juntas para deixar bem firme. Depois que deu uma secada, mais ou menos uma meia hora no biscuit, para ele ficar um pouquinho mais firme, eu fiz todo o detalhamento da armadura dele em cima do biscuit, a parte da barriga. Então eu acompanhei a referência da foto que eu tinha tirado do boneco antes, para fazer exatamente a mesma armadura que estava antes no boneco. Então eu reproduzi a armadura em cima da barriga dele. Agora, para fazer o resto da base, enquanto seca o boneco, eu fiz esse pedaço de biscuit bem fino e tô fazendo esses vincos e dobras como se fosse um tecido, porque essa vai ser a capa dele, como se ele tivesse chegado ali e jogado a capa em cima do barril. Então eu tô fazendo dessa forma para poder colar com super cola na base. Vai sempre ajeitando com cuidado para não cobrir e não tampar muitos detalhes do barril. Então a gente vai fazendo, vai colando aos poucos, vai ajeitando a capa para não ficar aquele serviço mal feito, para parecer para dar um efeito de capa mesmo, parecer um tecido, não parecer que é alguma coisa, uma toalha, nem nada que ele tacou ali. Depois de pregada a capa, eu coloquei o boneco em cima e apertei, para poder definir ali a posição que eu desejo que ele fique em cima do barril. Agora, galera, eu tive que cortar a mão dele. Como a mão dele ela era curvada, como se estivesse segurando alguma coisa, eu tive que cortar a mão dele e colar na tampa do barril. Porque quando eu for colar o boneco na base, eu vou pegar e vou refazer a parte do punho dele, e para fazer a união da mão no pulso. E vou tirar agora todas as emendas do boneco com biscuit ou massa epóxi, para não ficar parecendo um boneco, né? Tirar todas as emendas, sempre lisando bem para ficar bem lisinho. E agora, para dar o efeito de madeira, o que vai parecer madeira mesmo o chão, eu peguei graxa de sapato e estou passando no sentido que eu fiz os vincos. Então eu passo graxa de sapato e com um paninho úmido eu vou esfregando como se estivesse engraxando mesmo ali o chão, para poder tirar o excesso, para não ficar aquele preto no chão, mas para dar um efeito de madeira e forçar a entrada da graxa de sapato em todos os vincos. Então eu vou fazer isso em toda a parte do chão. E nos barris eu vou fazer
uma técnica de washed. Eu vou passar essa graxa de sapato e tirar o excesso com um pano. Porque eu quero dar um envelhecimento no barril, na parte de madeira do barril. Agora, para pintar a capa, eu fiz um bordô, que eu peguei um pouquinho de tinta vermelha e misturei algumas gotinhas de tinta preta, então fica esse vermelho mais escuro, para fazer um fundo na capa, para dar destaque nos detalhes da capa. Depois de feito esse fundo bordô na capa, eu fiz uma técnica de dry brush com um pincel seco, tirando sempre bem o excesso, com uma tinta vermelha bem mais clara. Então deu um efeito bem legal de luz na capa. E para fazer a base do boneco, eu fiz inteirinha a base de preta. Eu pintei toda a armadura dele, toda de preto, para poder fazer uma base, para poder dar uma profundidade na armadura. E também que a armadura dele é preta, né? Então a gente vai pintando, pode pintar toda a parte da roupa do boneco de preto, que não vai ter problema nenhum. E eu já vou colar o boneco na base, para ele me dar uma firmeza para poder pintar, para fazer os outros detalhes, que são detalhes mais minuciosos e ajuda bastante o boneco ter uma firmeza. Agora eu vou fazer um dry brush com a tinta prata na manga da armadura do boneco, aquela malha de ferro, né? Então, essa malha de ferro eu quero fazer ela mais clara, eu quero fazer ela bem prateada. Então eu vou fazer aos poucos várias camadas de dry brush, sempre tirando bem o excesso para você poder ter o controle do tanto que você quer que fica mais claro, mais aparente, para não interferir na sua peça. Se passar o pincel com muita tinta, ele vai acabar entrando nos vincos e vai tirar o detalhe de malha de ferro do braço dele. E na armadura dele eu vou fazer uma mão só de dry brush, porque a armadura é preta, porém ela é de metal. Como eu quero um efeito metalizado na parte da armadura, eu vou fazer um dry brush bem de leve em todo o peitoral, nas botas e nos braceletes. Depois de feito, eu fiz todo o detalhamento em dourado da armadura para dar um destaque. E agora eu estou fazendo um washed em toda a armadura do boneco, com a graxa de sapato preta. Eu vou passando bastante graxa de sapato com pincel para entrar em todos os vincos e ranhuras da armadura e tirando com guardanapo o excesso. Na armadura, até se deixar um pouquinho para dar uma escurecida no metal do peitoral, das botas e do bracelete, fica legal. Dá um efeito bem real de profundidade e vai dar uma envelhecida na armadura dele. Depois de pronto, galera, eu já colei a parte da mão dele e fiz a espuma da canequinha dele. Essa caneca eu fiz de biscuit e fiz um detalhe como se tivesse caído espuma no chão na hora de fazer o brinde ali. E a parte do cabelo e barba eu fiz um fundo com a tinta marrom. Eu usei o marrom bem escuro e agora, para deixar loiro, eu peguei um tom palha e vou fazer a técnica de dry brush exatamente como eu fiz na manga. Na parte de malha de aço, eu vou usar a tinta palha, sempre passando no sentido contrário dos fios. Se os fios estão na vertical, a gente vai passar o pincel na horizontal.
Então, galera, se você quiser um Thor bem loiro, com o cabelo bem claro, você faz mais demãos de dry brush. Vai fazendo, sempre clareando cada vez mais. Agora, se você quiser um tom mais escuro, um pouquinho, como se fosse um castanho bem claro, um castanho claro, você dá menos mãos do dry brush com a tinta palha. Pode ver que deu um efeito bem legal, e como eu passei o marrom escuro primeiro, deu um efeito bem realista de profundidade em toda a parte do cabelo dele e destacou as tranças que eu fiz, tanto no cabelo quanto na barba. Ficou bem legal. Galera, depois de pronto o boneco, eu achei que tava meio faltando alguma coisa, então eu fiz a arma do Thor inteira de biscuit e colei ali. Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, vamos ajudar o canal a crescer compartilhando com seus amigos, familiares em suas redes sociais. Valeu, galera, até a próxima, fui!